Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade nesse comentário bíblico para você, onde nós estamos comentando a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. Estamos no 19º livro do Antigo Testamento, de 39 livros, o livro dos Salmos é o 19º, mas já representa mais da metade do livro dos Salmos. O livro dos Salmos ou representa mais da metade do livro dos Salmos e estamos mais na metade do Antigo Testamento. O livro dos Salmos, ele é o maior livro de toda a Bíblia, possui 150 capítulos, 2.461 versos e está dividido em 5 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2 do Salmo 42 ao 72, o livro 3 do Salmo 73 ao 89, o livro 4 do Salmo 90 ao 106 e o livro 5 do Salmo 107 ao Salmo 150. Essa divisão de 5 livros retrata a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos no Salmo 77, um salmo de Asaf. Asaf compôs 12 salmos, não é? Ele compôs o Salmo 50, depois ele compôs o Salmo 73 ao 76, a maior parte do livro 3, do Salmo 78 ao 83. São todos salmos de Asaf. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia. Em 1 Crônicas 6:39, você pode ler acerca de Asaf. Ele foi nomeado pelos príncipes levitas como líder da música e os seus filhos, os seus descendentes também. Quando a arca foi transportada para Jerusalém, 1 Crônicas 15:17-19, Davi o tomou como líder de adoração e executava e cuidava do coral. Em 1 Crônicas 16, 4, 5, 7. E aí ele compôs salmos. Esse Salmo 77 mostra o estado íntimo do salmista, nesse caso Asaf, e ele anima sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. Então, o Salmo 77 é um lamento da comunidade adequada a um momento quando o povo de Deus está desanimado. Você já passou por desânimo? Pois é, Salmo 77. A descrição do desânimo aqui é genérica, de forma que o salmo não pode ser ligado a nenhuma ocasião específica. O salmo reconhece que a razão para as dificuldades pode ser algum pecado no meio do povo. A referência à ira de Deus no verso 9 levanta a questão se for a infidelidade do povo que provocou essa ira. Portanto, esse cântico em seu reconhecimento, esse favor, é como o Salmo 74, como o Salmo 79, como o Salmo 80. O Salmo 44, por outro lado, é um lamento da comunidade adequada, a uma ocasião em que a fidelidade do povo não é a causa de problemas, que esse é um lamento da comunidade, claro, que por natureza, em o Salmo 77, verso 10 a 20, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo, verso 10, e quando remisse o teu povo, verso 15, o conduzisse como um rebanho, verso 20, assim a ênfase está na condição do povo como um só corpo. Mas essa ênfase no coletivo certamente não é impessoal. Cada indivíduo que canta esse salmo é membro do povo e reconhece que seu bem-estar está ligado ao bem-estar de todo o povo. Diz, eleva a minha voz ao Senhor, só verso 1. No dia da minha angústia, verso 2. Tão perturbado estou, verso 4. Então a Bíblia apresenta o indivíduo como um membro da comunidade e encoraja cada um a buscar o seu bem ao todo. As repetidas palavras-chave aqui é lembro-me e medito, verso 3, verso 6, verso 11, 12, sendo que ambas aparecem em cada uma das seções principal.
O salmo segue em lembrar e meditar em Deus, como aquele que fez a promessa ao seu povo, para lembrar e meditar em como as coisas um dia foram melhores, para lembrar e meditar nos poderosos feitos do Senhor de antigamente, que constituíam a confiança para o futuro do seu povo. É um salmo de elevação, né, para o cantor mor por Gedetun, significa um salmo para o mestre de cântico. Diz assim: clamei a Deus com a minha voz. Não é? Sempre se clama a Deus com a voz. E a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. O salmista era feliz porque ao levantar a voz a Deus, Deus inclinou para mim os ouvidos para ouvir. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Uma das chaves do livro dos Salmos é ver os possessivos. No verso 2, ele diz, começando no verso 1, né, clamei com a minha voz. No verso 1, e ele inclinou para mim os seus ouvidos, a minha voz. Depois no verso 2, minha angústia. Verso 3, verso 2 ainda, minha mão, que é o terceiro. E verso 2 ainda, minha alma. Então note esses possessivos no Salmo 77. Minha voz, minha angústia, minha mão, minha alma. Não é? E depois no verso 3, meu espírito. Lembrava-te de Deus e me perturbava, queixava e o meu espírito desfalecia. Sela. Então, do verso 1 ao 3, nós encontramos 5 pronomes pessoais. Minha voz, minha angústia, minha mão, minha alma, meu espírito. Aí, no verso 4, nós vamos encontrar mais. Sustentava os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado, não posso falar. Considerava os dias da antiguidade. Aqui o salmista vai lembrar os dias antigos feitos de Deus, os anos dos tempos passados, as maravilhas que Deus fez, no caso da redenção, tirando o povo com mão forte do Egito. De noite chamei a lembrança, o meu cântico. Aqui nós temos o 7º possessivo, né? Meu cântico, começando no verso 1, minha voz, primeiro, minha angústia, segundo, minha mão, terceiro, quarto, minha alma, quinto, meu espírito, sexto, meus olhos, e aqui o 7º, meu cântico. De noite a lembrança, o meu cântico, meditei, aí vem o 8º, em meu coração, e o meu espírito, nós já falamos do espírito, investigou. Rejeitará o Senhor para sempre, e não tomará ser favorável. Será que Deus vai nos esquecer para sempre? Não vai mostrar o seu favor novamente? Ele lembra dos dias antigos, o favor de Deus, e agora parece que esse favor estava distante. E ele pergunta, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa que veio de geração em geração? Não é? Então ele clama pela promessa de Deus de geração em geração. Não é? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Será que Deus esqueceu? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Aí vem outro Sela. Sela repete 77 vezes nos Salmos. E aqui nós estamos no Salmo 77. Não é? Só nesse Salmo já repetiu 2 vezes. Uma no final do verso 3, outra no final do verso 4. Alguns dizem que Sela significa uma pausa. E outros dizem que significa que a próxima nota que vem é mais elevada. Lembra que os salmos são um cântico. E eu disse, isto é enfermidade minha. Aqui nós encontramos o 9º possessivo, enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo.
Lembrar-me-ia, pois, as obras do Senhor, as obras que Deus fez no passado. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Aquilo que Deus fez no passado é o clamor dele para que Deus faça de novo, para que Deus não se esqueça, que Deus tenha misericórdia. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos, daquelas coisas grandes que fizeste, tirando teu povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, introduzindo na terra prometida. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? É uma pergunta. Os deuses das nações não eram tão grandes como o Deus de Israel. E aqui ele põe nosso Deus, o pronome aqui possessivo é nosso. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos, lembrando aquilo que Deus fez entre os povos, não é? A grandeza de Deus é cantada em todo o livro dos Salmos. No Salmo 43:4 diz, Deus que é a minha grande alegria. No Salmo 48:1, grande é o Senhor. No Salmo 76:1, grande é o nome de Deus em Israel. No Salmo 77:3, quem é Deus tão grande como nosso Deus? No Salmo 86:10, tu és grande. No Salmo 86:15, Deus grande em benignidade e em verdade. E no Salmo 95:3, Deus grande, grandeza de Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos, e com o teu braço remisse o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Interessantes, filhos de Jacó e de José. Os filhos de José, Efraim e Manassés. Não é? A menção desses dois filhos. Efraim era onde se encontrava Samaria, né? A tribo, a capital do reino de Israel. Então ele remisse a Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram, né? As águas, o abismo se abalaram com a grandeza de Deus. Grossas nuvens se desfizeram em água, que fala de uma chuva, uma tempestade. Os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. Essas flechas são tidas como relâmpagos, inclusive o próximo verso 18 menciona: a voz do teu trovão repercutiu nos ares. A voz de Deus, os trovões, eles criam que era um Deus falando, repercutiu nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. A voz do teu trovão. Em Apocalipse 10 fala de 7 trovões que João ia escrever, e veio uma voz e disse, não escreva. Aqui, olha, está baseado no Salmo 77:18. A voz do teu trovão repercutiu nos ares, os relâmpagos, e esses relâmpagos aparecem no verso 17 como flecha, não é? Alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Relâmpago é um fenômeno resultante de descarga elétrica atmosférica. Somente Deus é capaz de fazê-los, de acordo com Zacarias 10:1, Jó 28:26, Salmo 77:18. Essas descargas produzem duas consequências: trovões, que são barulho, e relâmpago, ou seja, som e luz. O trovão projeta som, o relâmpago projeta luz. Um relâmpago pode conduzir até 100 milhões de volts, não é? Por isso que ele é tão destrutivo, 100 milhões de volts. Houve trovões e relâmpagos no dia em que Deus promulgou os 10 mandamentos, Êxodo 19:16. A luz do relâmpago é bastante intensa, a grande quantidade de moléculas excitada. A palavra relâmpago aparece na Bíblia cerca de 8 vezes. E Jesus mencionou o relâmpago em conexão com a sua segunda vinda. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente,
assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Não é? Então, o relâmpago era algo que admirava, causava admiração, esse fenômeno, e ele mencionava: a voz do teu trovão repercutiu nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, o Deus que anda sobre as águas, não é? O caminho do mar, lembra o povo atravessando o Mar Vermelho, as veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, o pastor que guia o seu rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Certamente, o salmista, quando fala dos feitos antigos, está lembrando a redenção de Deus feita por Israel. Ao mencionar o caminho do mar, ele está se referindo à travessia do Mar Vermelho. E com isso nós concluímos, né, o Salmo de número 77. Vamos agora meditar no Salmo de número 78. É outro Salmo de Asaf, é um masquil. A epígrafe diz masquil de Asaf, quer dizer um salmo didático, né, de Asaf. Salmo 78, esse é um salmo histórico, assim como o Salmo 105, como o Salmo 106, ele narra acontecimentos do passado de Israel, que mostra como Deus preservou o seu povo, mesmo quando eles duvidaram. Enquanto ao mesmo tempo ele os purificou, eliminando os incrédulos ao longo do caminho, o Salmo seleciona principalmente acontecimentos do Pentateuco e dos livros de Josué, de Juízes e Samuel, terminando com o reinado de Davi. O Salmo é claro com seu propósito narrar esses acontecimentos em cântico para as futuras gerações do povo de Deus, para que eles possam tirar lições para o coração. Particularmente, que não sejam incrédulos e rebeldes como as gerações descritas aqui no Salmo. A ênfase está sobre o povo como um todo e na obrigação de abraçar a aliança de forma fiel a cada geração. Temos, para lembrar e esquecer, são recorrentes Salmo 78, verso 7, 11, verso 35, 42 desse Salmo, e o verso 39, em que Deus se lembra. O salmista espera que aqueles que entoam o cântico nunca se esqueçam. Novamente, o Salmo abre com a sua declaração de propósito, verso 1 a 8, em seguida por vários episódios de pecado e incredulidade que vemos em cada sessão, que começa e continua a pecar, verso 17, verso 32, 40, 56, seguido de uma sessão final sobre o presente de Deus, que foi a escolha de Davi como a expressão máxima de seu compromisso adorador, verso 65 até o verso de número 72. Esse salmo é um dos maiores que nós encontramos até agora, com 72 versos, não é? Os cristãos, é claro, também consideram a importante seção sobre Davi. Jesus é o herdeiro de Davi, que agora ocupa o seu trono. Da mesma forma, ele não deve negligenciar o modo como Deus pacientemente preserva seu povo, os descendentes de Abraão, o povo em que Deus enxertou os cristãos gentios. Os cristãos podem certamente se enxergar como beneficiários da paciência de Deus. Sem ela, a paciência, não haveria modo para eles fazerem parte do povo de Deus. E Deus continua a ser firme em seus propósitos até o fim. Como nós dissemos, de todos os salmos que nós já vimos até agora, o 78 é o maior. Só vai ter um maior que esse, que será o Salmo 119. Então vamos meditar nesse salmo. É um salmo que lembra a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião que houve do povo contra ele
e como Deus escolheu a Judá e a Davi para pastorear Israel. Então vem desde lá do Pentateuco até o reinado de Davi. É um salmo didático, ou seja, ensina para nós um princípio. Diz assim: escutai a minha lei. Começa clamando para que nós escutemos a Torá, que é a lei de Deus. Povo meu, é como Deus falando, escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Então o salmo começa, a maioria dos salmos começa com o salmista clamando a Deus. Esse salmo 78 inicia com Deus clamando ao povo, para que ouça a lei, para que incline os ouvidos às palavras da boca. Aí o verso 2 tem a ver com Jesus, em Mateus 13. Abrirei a boca numa parábola. Todo salmo aparece Jesus, não é? E o Salmo 78, 2, abrirei a minha boca em parábolas. Era assim que Jesus falava. Proporei enigmas da antiguidade, desde a antiguidade. As parábolas eram uma forma de enigma, tanto é que os discípulos pedem a Jesus, explica-nos essa parábola, explica-nos essa. É uma espécie de enigma, de mistério, desde a antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, faz parte também da parte de sabedoria. O que é o provérbios? Enigmas, parábolas, não é? Ditos, frases, e que temos ouvido e sabido, os nossos pais nos têm contado. Não os encobrireis a seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então aqui eles são convidados a mostrar à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Vamos lá, porque verso 5, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Deus é o que deu a lei. E ordenou aos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascesse levantasse e o contasse a seus filhos. Isso aqui tem a ver com Deuteronômio, capítulo 6. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E essas palavras que hoje te ordeno, as ensinará a teus filhos. Então aqui tem a ver com chamar e contasse a seus filhos. Era obrigação todo pai judeu contar ao seu filho, todo pai israelita, ensinar a lei do Senhor ao seu filho, para que se pusessem em Deus a sua esperança. Então a nossa esperança está em Deus. E se não esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, guardar para os cumprir, e não fosse como seus pais, geração contumaz aqui significa rebeldia, né? Geração contumaz e rebelde, já está dizendo, contumaz. Contumaz também quer dizer com teimosa e rebelde. Geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Isso é uma coisa que Deus tem problemas com o povo, é quando o povo não é fiel a Ele. Nós devemos buscar sermos fiéis a Deus. Aí fala os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Quer dizer, perderam a peleja. Por quê? Porque não guardaram, verso 10, o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Coisa terrível, é não guardar o conceito, né, e os mandamentos de Deus, o concerto de Deus, e recusar andar na sua lei.
esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que fizera ver. Né? Deus faz coisas grandes e às vezes a gente se esquece no momento. Tiramos os olhos de Deus. Maravilhas em que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Mas Zoan aqui aparece que era o lugar, parece que os filhos de Israel estavam, quando Deus fez as suas maravilhas. Verso 13, agora vai lembrar diversas maravilhas, não é? Verso 13, dividiu o mar, a travessia do Mar Vermelho, e fez passar por ele. O povo passou em pés secos, fez com que as águas parassem como um montão. Imagine só que maravilha foi, as águas pararam no Mar Vermelho e o mar se abriu para o povo atravessar. De dia os guiou com uma nuvem, aqui está lembrando, período do Êxodo, período que eles estiveram no deserto. De dia o guiou com umas nuvens e toda noite com um clarão de fogo. A nuvem servia de sombra e o clarão de fogo os aquecia, que no deserto faz muito frio. Fendeu as penhas no deserto. Fendeu as penhas, quer dizer, fez sair água para dar-lhes de beber. A Bíblia diz que Cristo era a rocha pela qual eles bebiam. E a travessia do Mar Vermelho aponta para o nosso batismo. Fendeu-lhe as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos, não é? Imagine só, Deus fazer sair água da rocha para o povo beber. Fez sair, verso 16, fontes da rocha e fez correr as águas como rios. De uma rocha, imagine só, sair água e ainda corre como um rio. Mas Jesus também disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E ainda prosseguiram em pecar. Mesmo isso, mesmo Deus fazendo tudo isso, prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. O pecado é sempre uma provocação a Deus. Capítulo 78, verso 17 dos Salmos. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Eles estavam no deserto e queriam carne. E Deus vai mandar as cordonizes, não é? Um milagre. Deus não só mandou maná, mas mandou carne para satisfazer o seu apetite. E falaram, e mesmo assim, verso 19, falaram contra Deus e disseram, poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Olha, a incredulidade deles foi ofensiva. A incredulidade é uma ofensa contra Deus, principalmente quando a gente duvida do poder de Deus. Será que nesse deserto Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Aqui o pão é o maná que Deus vai mandar para eles, não é? Mas eles duvidaram. Cristo é a rocha da qual saiu a água para beber. Isso está lá em 1 Coríntios 10, né, versos 4 e 5, que Cristo é essa rocha, da qual 1 Coríntios 10, 4, da qual eles beberam. E o pão, Cristo é o maná que desce do céu, pão vivo. Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó. Alguns Deus consumiu com o fogo da sua ira, por isso que diz que Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12, 29. E também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus. Isso é uma coisa que ofende a Deus, é a falta de fé. E a Bíblia até diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu.
Deus abriu as portas do céu, mandando-lhes o maná, e fizesse chover sobre eles o maná. Eles não tiveram chuva de água, mas tiveram chuva de pão. Verso 24 diz que fez chover sobre eles o maná para comerem, e eles tivesse dado o trigo do céu. Olha como o maná é tratado no Salmo 78, verso 24. O trigo do céu. Pergunte para os seus amigos, conhece o trigo do céu? O trigo do céu é o maná. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Que maravilha! No meio de um deserto, onde não há padaria nem açougue, Deus mandou pão e mandou carne para o povo comer e mandou em abundância. Fez soprar o vento do Oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. Choveu sobre eles carne como pó. Olha, onde não há açougue, Deus fez cair carne. Onde não havia padaria, Deus fez cair o pão. E aves de asas como a areia do mar. Deus trouxe até as aves, que eram as cordonizes, para que eles comessem. E fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Quase que na porta da tenda deles chegou a comida. Fez cair no meio do arraial, ao redor de suas habitações. Os israelitas saíam na sua porta da tenda, lá estava a carne, lá estava o maná. Então, verso 29, comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Deus tem prazer em satisfazer o nosso desejo, mas o que Ele quer é que nós creiamos e confiamos nele. Não refrear o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, e aí quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes dele, e feriu os escolhidos de Israel. A ira de Deus se acendeu contra o povo por causa da sua murmuração. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Olha só, falta de fé, incredulidade, murmuração foram os pecados que destruíram Israel no deserto. Vamos continuar nesse salmo, que é um salmo histórico, lembrando o que o povo passou, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-se-lhes ele à morte, então o procuravam e voltavam de madrugada e buscavam a Deus. Quando vinha a morte, aí eles procuravam e buscavam Deus em madrugada. É triste quando a gente só procura Deus em momentos de tristeza. E lembraram-se que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam com a boca e com a língua alimentiam. Jesus também falou isso, esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está longe. Aqui, lisonjeavam a Deus com a boca e com a língua mentiam. É interessante o paralelo, boca, língua, não é? Com a boca lisonjeavam a Deus, mas com a língua eles mentiam, porque o seu coração não era reto. Aí, falava com a boca, mas o coração estava longe, porque o coração não era reto para com ele, não foram fiéis ao conserto. Por falta dessa retidão de coração, eles não são fiéis ao conserto. Mas ele, Deus, mesmo assim, eles não sendo fiéis, Paulo falou isso, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, senão o povo todo seria consumido. Graças à intercessão de Moisés, muitas vezes pelo povo, Deus não os consumiu, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Aqui lembra o Salmo 90, o Salmo de Moisés, que nós somos como um sopro, um vento,
né? Ou como uma erva que nasce, cresce, floresce, e depois já não é mais. Salmo 90 menciona isso. Quantas vezes o provocaram no deserto? O povo provocou Deus, não foi uma nem duas, foi muitas vezes. E o ofenderam na solidão. Na solidão quer dizer, lá nas suas tendas, quando eles pensavam que Deus não via, eles ofendiam a Deus. E voltaram atrás e tentaram a Deus. Por isso que Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Olha só, voltaram atrás, apostasia, voltar atrás, tentaram a Deus e duvidaram, incredulidade, não é? Apostasia e provocação, nós encontramos aqui, do Santo de Israel, verso 41 do Salmo 78. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou dos adversários. Esqueceram, tiveram amnésia, não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, e como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. No campo de Zoar era onde o povo estava, na terra de Gósen, chamado campo de Zoar. E converteu em sangue os seus rios. Aqui está lembrando as maravilhas que Deus fez no Egito, convertendo em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. Os egípcios, quando a água foi convertida em sangue, não podiam beber da água do rio. E lhes mandou enxames de mosca, lembrando a praga das moscas, que o consumiu, e rãs que o destruíram. Olha só, a primeira praga, a segunda e a terceira praga é mencionada aqui no verso 43, 44 e 45. E deu-lhes também pulgão, a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos, mas duas pragas são lembradas aqui, né? A praga dos piolhos e dos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco, lembrando a saraiva que houve, não é? Que foi a 7ª praga do Egito. Também entregou o seu gado, a saraiva, a praga do gado, e aos coriscos os seus rebanhos, não é? Então as pragas que veio no Egito. E atirou para o meio deles, quais mensageiros dos males, e o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Quantas pragas chegaram ali no Egito, não é? Devido à ira de Deus. Abriu caminho à sua ira, a ira de Deus, o julgamento de Deus sobre o Egito, entregou praga de saraiva, sicômoros, praga no gado, e abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu, e aí chegou a 10ª praga, verso 51. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias das suas tendas de Cã. Feriu todo o Egito, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Interessante o Salmo 77, verso de número 20, diz que Deus guiou o povo como a um rebanho. Aqui no Salmo 78, lembra isso, né? 52, Salmo 78, 52, Salmo 77, 20, é parecido, mas fez com que o seu povo saísse como ovelha e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. A passagem do Mar Vermelho abriu o mar para o povo seu passar, mas depois fechou o mar e cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até ao limite do seu santuário, até esse monte que a sua destra adquiriu. Aqui o limite do seu santuário, e o monte é o Monte Sinai,
não é? Onde Deus habitava, onde Deus desceu e mostrou as suas maravilhas, até esse monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles. Agora estamos chegando na conquista da terra, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Aqui já chegamos na conquista do povo. Note como o salmista majestosamente começa lá no Egito, as maravilhas que Deus fez, as pragas, mencionando quase que uma a uma, até a morte dos primogênitos, a travessia do mar, agora a conquista da terra. Tudo isso ele diz, e fez habitar em suas tendas. Contudo, apesar de Deus fazer tudo isso, contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Interessante, no verso 41 ele diz, voltaram atrás, tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. No verso 56, tentaram, provocaram o Deus Altíssimo, não guardaram os seus testemunhos. Mas, verso 57, mas tornaram atrás, apostataram e portaram-se aleivosamente, como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, viraram atrás como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram o zelo com as suas imagens de escultura. A idolatria provocou a ira de Deus sobre aquele povo, né? Porque voltaram-se contra Deus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus ouviu isto e se indignou e sobremodo aborreceu Israel. Depois de todas as maravilhas que Deus faz, eles ainda constroem ídolos, esquece de Deus. E Deus se indigna e de modo sobremodo aborrece Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló. Aqui já está falando, depois conquistou a terra, como eles provocaram a ira de Deus, Deus desamparou o tabernáculo em Siló, que era onde estava o tabernáculo, depois que eles possuíram a terra, a tenda que estabelecera com a sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. Aqui parece que adianta até o cativeiro, ou que eles foram ao cativeiro pela mão dos filisteus, mas é interessante que deu a sua força ao cativeiro. Então, apesar de o Salmo 78 estar lembrando até os dias de Davi, mas parece que ele vai para frente e menciona o cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Ou é que ele é profético acerca do cativeiro, ou esse salmo sofreu alguma alteração no verso 61 para incluir o cativeiro que os filhos de Israel tiveram e os filhos de Judá, a mão ao inimigo. Entregou o seu povo à espada, encolerizou-se contra a sua herança, aos seus jovens consumiu-os fogo, e as suas donzelas não tiveram festa de núpcia. Olha que coisa triste, as moças não puderam casar, não tiveram festa de núpcia, porque os jovens foram consumidos pelo fogo. Nem a bênção da núpcia tiveram as moças, nem os jovens. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Quer dizer, a ponto de a viúva não lamentar, sabia bem o tipo de sacerdote que era. Os sacerdotes caem à espada, as viúvas não se lamentam. Então o Senhor despertou como de um sono. O povo estava como dormindo. Aí o Senhor despertou como um sono, como um valente que o vinho excitasse. Depois de despertar do sono, ainda tomasse um vinho, excitasse. O Senhor despertou como de um sono. É como se Deus estivesse dormindo, mas o santo Israel não dorme, nem dormita. Por isso que diz, como de um sono, como valente que o vinho excitasse. E feriu. Aí Deus vindica os seus inimigos. E feriu os seus adversários que fugiram e os seus pós em perpétuo desprezo. Aí Deus julga as nações que feriu o seu povo.
Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Era onde se encontrava, né? A tenda de José, se encontrava as regiões do sul, do norte, do meio, né? Do povo de Israel. O sul estava Judá, ao norte estava Naftali, Zebulon, aquelas outras tribos. E Efraim e Manassés se encontravam no meio. Por isso é as tribos de José. Então a tenda de José não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá. Rejeitou a tribo de Efraim e elegeu a tribo de Judá, o Monte Sião que ele amava. Aqui está mencionando a conquista de Davi do Monte Sião de Jerusalém pelos jebuseus. E Deus elegeu. A arca foi trazida para o Monte Sião e edificou o seu santuário com os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Então edificou o seu santuário com os seus lugares elevados, com a terra que fundou para sempre. Quem vai edificar o santuário é Salomão, mas antes de Salomão edificar, já havia a tenda com a arca do Senhor em Jerusalém. E aqui vai mencionar Davi, verso 70. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Lembrando que Davi era pastor de ovelhas, antes eleito guia de Israel, rei de Israel. O tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Então, Deus toma Davi, como diz, encontrei em Davi, meu servo, todo o meu prazer, trouxe a ele para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Verso 72. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração. Aqui mostra que o coração de Davi era íntegro. Davi não era perfeito, nós sabemos que ele pecou, mas para dirigir o povo, para amar a Deus, para buscar a Deus, Davi tinha um coração inteiro, um coração íntegro para isso. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém? Com isso nós concluímos o Salmo de número 78. Esse Salmo tem 72 versos. É um dos maiores depois do Salmo 119, mas é um salmo maravilhoso, um salmo histórico, um salmo didático, tira lições das maravilhas que Deus fez, que Deus operou, e mostra-nos a rebelião do povo, o voltar do povo contra Deus, o esquecimento-se do povo de Deus, o fazer imagens e escultura, como diz no verso 58, chamando a ira de Deus assim e traindo a fidelidade de Deus. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso, escolhe a Davi, seu servo, para que guie o seu povo. Note que esse salmo ele cobre do Êxodo, a conquista da terra, o livro de Samuel, né? Então mostra, todo é um salmo histórico que é feito para que as gerações se recordem e não venha a se esquecer de Deus. Com isso nós concluímos. Se você gostou desse comentário, Salmo 77, 78, coloque aí um sinal de joinha. Pode mencionar um comentário, uma palavra de encorajamento. Eu agradeço a todos que têm mandado palavra de encorajamento. Que Deus abençoe, que você continue aprendendo mais e mais da palavra de Deus, porque Jesus disse, examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, nós gostamos de estudar a Escritura de modo sistemático. Há vários canais no YouTube, canais excelentes, bons pastores, mas esse canal é o único canal que comenta a Bíblia para você sistematicamente. Não é? O segredo ao entrar no nosso canal é ir no playlist. Quando você vai no playlist, você vai encontrar o comentário de Mateus, todos os capítulos, até o Apocalipse, todos os capítulos. Entrando no Antigo Testamento, de Gênesis até o livro dos Salmos.
quando nós concluímos, ainda não estamos fazendo, né? Quando concluímos, você terá um comentário completo de toda a Bíblia. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini.